Olá, queridos e amados deste canal da Jusnova no YouTube. Hoje a gente vai conversar sobre o futuro da mediação no Brasil, mais precisamente, como será o futuro da mediação no Brasil. Pois é, a grande questão. Para falar de futuro, eu queria retomar um pouco o passado, né, da resolução dos conflitos no Brasil, ou seja, como que os conflitos eram resolvidos em tempos não tão longínquos, né? Bom, é importante também a gente conversar um pouco sobre os benefícios da mediação, o porquê ela deve ser estimulada, o porquê ela deve crescer cada vez mais, não só porque eu sou uma advogada mediadora, mas também porque a mediação traz muitos benefícios, dos quais a gente irá falar sobre isso. Dos quais iremos falar hoje neste vídeo. E que mais? Acho que para uma introdução tá bom. Se você ainda não é um inscrito neste canal, ou seja, se inscreva, ative as notificações aqui nos sininhos, deixe seus comentários, não deixe de interagir aqui, porque isso realmente faz muita diferença. Então, bora conversar. Bom, há um tempo não muito remoto, né? Não muito distante, na verdade, que era quando, na verdade, a mediação começou, né, a ser formalizada, ou seja, ela foi prevista em lei. Estou aqui procurando para ser bem precisa, dia 26 de junho de 2015, que foi a sanção, né, que a lei foi sancionada, a lei de mediação foi sancionada, lei número 13.140, de 26 de junho de 2015. Então, estamos falando de 2015 para 2023, é um tempo bem curto em se tratando de lei, né? É um período muito curto para que a lei tenha maturação. Normalmente, a gente demora algo em torno de 15 a 20 anos, eu diria, para que aquilo comece a engrenar como cultura, né? Apesar da mediação sempre ter sido utilizada, né? Mesmo em tempos muito antes disso, porque a tentativa de composição já acontecia dentro dos escritórios de advocacia, já acontecia até propriamente dentro do judiciário, mas ela não era prevista em lei, ela não tinha uma formalização, ela não tinha essa parte legal bem estabelecida que dá o respaldo que nós profissionais da área precisamos para exercer isso. Então, fez toda a diferença, foi um grande marco na história da mediação, essa lei, então é importante ser citada, né? E como eu disse, antes, a mediação já era trabalhada, já era feita de certa forma, mas, apesar disso, depois da lei, a gente passou a ter regras para que essa forma de se fazer mediação ganhasse mais robustez, né? Que ela tivesse regras, que ela tivesse formas de se fazer isso acontecer, né? Bem como a formação de profissionais que estariam ali executando essa atividade, também tinham requisitos que você deveria seguir para ser um profissional, como ser um profissional, o que você deveria fazer. Então, tudo isso foi começando a ter uma formalidade e uma regra, né? Uma forma de acontecer, forma correta de acontecer. Então, a mediação, ela com certeza vai Tô com problema de fala hoje. Tá difícil? Mas vamos. A mediação, ela com certeza vai se consolidar no Brasil. Acredito que nos próximos anos, de fato, né? Apesar dela já ter bastante importância. Tudo isso porque, né? Só um parêntese, que ela tem já uma grande importância. Porque antigamente, num tempo não muito distante, como eu disse, antes de 2015, quase tudo praticamente era levado ao judiciário, desde um simples entre aspas, divórcio, até uma grande disputa empresarial, por exemplo, tudo era levado para o judiciário. O que aconteceu foi que o judiciário foi inchando e foi se tornando uma máquina ineficiente e que não trazia a satisfação das partes, que ficavam durante muito tempo esperando aquele resultado, e quando finalmente o resultado chegava, ele não era satisfatório para nenhuma das partes, nem para o dito vencedor e nem para o dito
derrotado. Então, era bastante complicado, porque o custo era muito grande, o tempo era muito grande e a satisfação muito pequena. Então, não fechava a conta. E o judiciário ficando cada vez mais abarrotado, e a máquina se tornando cada vez mais ineficiente. E aí as formas de resolução de disputa, né, as formas de resolução alternativas de conflito vieram justamente para tentar, né, uma das formas de se tentar desafogar esse judiciário. E aí que começou-se, né, a falar sobre mediação mais propriamente dita, né, arbitragem, a conciliação e etc. Bom, mas com certeza, né, a mediação ela vai se consolidar cada vez mais no Brasil, até porque isso já ocorre em muitos países, né, no mundo, então a tendência é que o Brasil siga essa abundância de possibilidades de resolução de conflitos, né, e é um ciclo virtuoso. Por quê? Porque a gente está falando de uma capacitação de profissionais cada vez maior, cada vez mais pessoas interessadas em se capacitarem em serem mediadores, né, em fazer a capacitação em mediação, o que os torna mediadores. Então, cada vez mais teremos profissionais, né, na área, o que vai aumentar cada vez mais essa propagação desse instrumento tão necessário que é a mediação. Consequentemente, né, as pessoas vão utilizar mais a mediação, consequentemente ela vai aumentar e vai ganhar gosto, vai cair na boca do povo, como diz minha avó. Então, é bastante importante esse processo de maturação que essa lei vem fazendo de 2015 para cá. Além disso, né, o aumento do número dos acordos que a mediação traz o quê? Uma diminuição nessa ineficiência do judiciário que eu estava falando, né? Porque quanto mais acordo a gente vai conseguindo trazer, menos pessoas vão precisar do judiciário, menos processos vão estar no judiciário, consequentemente, a possibilidade desse judiciário tornar-se mais efetivo e trabalhar apenas para as questões que, de fato, precisem estar lá, porque, de fato, existem questões que precisam, e o judiciário está lá para isso, mas que sejam apenas essas questões que precisam ser tratadas lá, e que todas as outras sejam tratadas fora disso. Isso já vai trazer uma grande diferença na vida de todos. Então, isso vai tornar uma prestação jurisdicional mais efetiva. Bom, e quais são as vantagens de se escolher a mediação de conflitos para a resolução do seu conflito? Para começar, é uma solução mais rápida do que os processos judiciais, porque isso, por si só, já traz uma redução dos custos, porque o tempo é menor, logo o custo para isso é menor, e vai te trazer um resultado mais efetivo e satisfatório ao final. Até porque o que a mediação traz, que é muito legal, é o protagonismo, ou seja, as partes que são protagonistas de suas decisões, elas que escrevem aquele acordo que elas mesmas vão seguir. Esse desfecho do seu conflito não é imposto como numa sentença no judiciário, e sim construído ao longo do processo de mediação pelas próprias partes, com o auxílio do mediador. Bom, um outro ponto bastante importante é a confidencialidade. Tudo que é tratado dentro da mediação é resguardado naquele ambiente de confiança que o mediador constrói junto com as partes. Ou seja, nenhuma informação tratada em mediação poderá ser usada posteriormente àquele processo de mediação, né? Aquele procedimento de mediação. Então, as informações ficam resguardadas naquele ambiente, você não pode usar em nenhum outro lugar, ou seja, aquilo não será público. Além disso, as partes têm uma maior chance de cumprirem aquilo que elas se dispuseram. Por quê? Porque elas escolheram aquilo, então logo a chance delas cumprirem é muito maior do que quando elas têm uma sentença imposta para que elas cumpram. Então, faz toda a diferença isso no final das contas. Bom, eu já falei demais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem qualquer outra dúvida, por favor, escrevam aqui que eu vou adorar te ajudar. Obrigada!